é dia 1 de novembro de 2021 e este é o episódio 167 do podcast Ubuntu Portugal, um show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho, como sempre, o grande Tiago Carronda. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Quando tu engrenas, ninguém te para, pá. É verdade. E como os nossos estimados patronos podem ver, hoje temos mais um convidado, é o Miguel. Olá, Miguel. Olá, Diogo. Ora, muito bem-vindo ao show. Não dizes nada. Então, olá, Diogo. Não, também estou aqui. Ao menos boa educação, quer dizer. Podemos não voltar Miguel, a dirigir palavra um ao outro, mas... Estás a ouvir alguma coisa, Miguel? Não, estou com um problema de som. Está bem. Eu corrijo. É rádio pirata. Eu corrijo. Olá, Diogo e estagiário. Tiago Carronda. Bem-vindo ao show. Não sei se queres apresentar um bocadinho como é que só para os nossos ouvintes saberem um bocadinho quem tu és, de onde vens, para onde vais. Então, eu sou um utilizador de sistemas operativos livres e de mais software satélite, não é? E acho que chega. E um bocadinho mais do que isso, o Miguel está a ser muito humilde, mas ele é um dos membros do nosso Conselho de Comunidade do Ubuntu Portugal. É um membro da comunidade já há alguns anos, já não sei bem quantos, porque ele é quase ou tanto ou mais antigo na comunidade do Ubuntu Portugal do que eu. Ultimamente temos uma boa métrica que é mais que 2. Um gajo acerta quase sempre. Quando são muitos e um gajo não sabe quantos são, dizes mais que 2 e acertas sempre. Sim. Mas, por exemplo, as primeiras fotos que eu apareço dos primeiros encontros, ele está lá. Vês? Mais que 2. Portanto... Mas sabes o que é? Está lá ele, está o Jaime, estão outras pessoas. É como aqueles filmes americanos em que há um gajo que viaja no tempo e aparece nas fotos a preto e branco ao lado do protagonista. Estás a ver? Eu só dizia, aquele gajo, como é que ele aparece ali? Ele está cá hoje para falar um bocadinho connosco sobre vários temas. E já vamos falar um bocadinho disso. Entretanto, Tiago, queres falar-nos um bocadinho como é que foi a tua semana? Eu não quero. Então olha, fala. Fui às compras. Estávamos a falar isso há um bocadinho. Fui às compras. O Diogo está-se a rir, mas é de uma private que eu também não vou contar aqui. Sejam patronos, faz favor. Comprei Espera aí, eu tenho aqui, olha, aquilo que eu comprei tenho aqui. Espera aí. Enquanto não me chegam, enquanto a alfândega manda ir aos bolsos e ainda assim deve estar a fazer test drives lá com os meus Pine Powers, comprei uma coisa também que estava a fazer falta, que tem 7 portas USB 3. Isto é material da Anker. Eu normalmente confio muito na Anker para powerbanks e para carregadores USB. Então isto tem 7 azulinhos, que é para dados e para power, se for preciso, e tem 3 que são só power. Como eu ando há não sei quanto tempo a pensar em comprar daqueles holofotes daqueles holofotes de youtuber falhado, que sou eu. Aquilo é alimentado por USB e aquelas três portas USB de power provavelmente já têm destino. Logo que eu carrego no botão de comprar, porque aquilo está no meu carrinho de compras há não sei quanto tempo, está as holofotes, mas eu ainda não considerei que fosse uma coisa assim prioritária. E pronto, olha, em termos de compras, só para te... Eu sei que estavas-te a rir porque achavas que eu ia dizer outra coisa, mas de compras acho que estou despachado. Comprei também, quando eu comprei os cartões de memória também, tinha aí uns Raspberry Pis a precisarem de carinho e descobri que estranhamente ou com o empacotar e desempacotar das coisas perdi cartões de memória ainda novos. Portanto, eu sei que tinha para aí um ou dois daqueles blisters ainda com o cartão lá dentro, daqueles cartõezinhos. Não os encontro, também não estou preocupado. Percebi que os cartões de memória estão estupidamente baratos e então comprei 2 cartões de memória e já dei fogo à peça. Portanto, eu tinha, não sei se tinha falado aqui ou não, que estava a reavivar a minha instância de Home Assistant e tentei colocá-la num container na minha caixa de LXD, mas aquilo é bastante limitado quando corre em containers. Aliás, está documentado com isso, e então optei porque provavelmente vou evoluir
a minha rede para umas coisas Zigbee ou semelhante, dá-me jeito de ter portas USB a conversar diretamente com o Home Assistant sem ter que estar-me a chatear a fazer algum tipo de encaminhamentos. Portanto, usei um desses cartões num Raspberry Pi 3, instalei-lhe o Home Assistant OS, aquilo é uma coisa baseada em Alpine. Está a correr. A instalação do sistema operativo não tem história nenhuma, portanto tu instalas, depois o cartão, arrancas, esperas um bocadinho, está a funcionar. A chatice para mim, e é uma coisa que para mim é showbreaker, que é eu preciso de configurar aquilo para se ligar à minha rede, a uma das minhas redes WireGuard, porque o repositório onde eu tenho o código do meu Home Assistant, e eu sou dependente do Git Pull, que é um add-on do Home Assistant, para ir buscar as configurações e para aquilo estar sempre certinho, está dentro de uma dessas redes e não está exposto para fora de qualquer de maneira nenhuma, nem eu quero. Portanto, vou ter que ligá-lo por WireGuard. Qual é o problema? O problema é que o add-on, aquilo tem apenas um add-on do WireGuard, é feito para, esconde-te uma série de informação, o problema é esse, mas está feito para ser ele o servidor e o ponto central da rede. Portanto, o add-on cria-te o servidor e depois que tu lanças configurações para clientes, para o teu telemóvel, para um tablet, para um portátil, para o que for, mas sempre na perspectiva de ele ser o ponto central da rede e ter peers que se ligam a ele. Não é isso que eu quero que ele seja um peer de uma rede que já tem o seu próprio ponto central. Mas essa configuração o add-on não está previsto para isso. Ataquei pelo lado do Alpine e depois confesso que não concluí, mas estou a tive algum, ou seja, aquilo não é instantâneo, não é tão simples como eu já tinha falado aqui várias vezes, como eu tenho, por exemplo, nos Ubuntu que uso, até porque tenho um script que já me faz tudo. No caso do Alpine não, e dá-me ideia que tenho sérias dúvidas se aquilo vai ficar a funcionar. Portanto, acho muito estranho que ser a única pessoa, porque depois entretanto vais escolher um bocadinho a internet e aquilo que se encontra é sempre de maneiras de configurar o teu add-on WireGuard e ele não faz aquilo que eu quero que ele faça. Não sei se sou o único gajo que tem várias instâncias dentro de uma rede WireGuard e que quer adicionar mais um nó, ou se de facto não dei a devida atenção na procura da solução e a solução está ali à minha espera e eu é que ainda não tropecei nela, não faço ideia, mas pronto. Mas neste momento o meu Home Assistant está instalado, está a dar resposta, sim senhor, mas enquanto eu não tiver a questão do Git Pull clarificada, não vou avançar mais do que isso, porque se não funcionar assim eu vou ter que arranjar outra forma, vou ter que instalar, por exemplo, o Ubuntu Server e depois em cima dele o Home Assistant, eventualmente em Docker. Mas pronto, mas foi isto. Em termos de compras, não sei se tu queres falar sobre as tuas compras, Diogo. As minhas compras foram já isto. Vamos. Antes disso tive aí uns problemas. Tive o meu núcleo, o Entroer Aura, tive com problemas de throttling devido a aquecimento. Ele aquecia muito e o próprio firmware está configurado para detectar esse aquecimento e o sistema operativo interagia com o firmware da máquina, detectava esse aquecimento e começava a combinação dos dois a abrandar a máquina para que ela tivesse a oportunidade de arrefecer. Abrandava o CPU, abrandava o GPU, abrandava também a interface de rede, e a interface de rede abrandava extraordinariamente. Mas tu puseste nunca minerar, foi? Não. Não fiz alteração nenhuma dele, só o liguei, que já não ligava há algum tempo. Estava ele desligado, à espera de eu lhe dar um propósito diferente, e depois decidi que não lhe ia dar um propósito diferente e liguei-o. E em vez de ter 1 gigabit de download e upload dentro da minha rede, tinha às vezes 10 megabits. O que é um bocadinho diferente. A pornografia não tem que ser uma prioridade na vida das pessoas. Pronto, não, é um facto. E como eu tinha estado a melhorar a minha rede, e falei disso, de ter melhorado a minha rede no episódio passado, estava já estranho. A única máquina que estava com problemas era aquela, e era uma máquina que tem uma
uma interface de rede que é razoável e que era suposto fazer 1 gigabit sem problemas. Mas descobri que era um problema de aquecimento e comecei a tentar resolver. Acabei por fazer algumas configurações na BIOS para alterar ali o perfil da máquina, da performance da máquina, e também fiz upgrade de versões do Ubuntu e acabei por chegar ao Impish. Fui de versão em versão. Ele tinha 18.04, estava com Bionic, e cheguei ao Impish. E a combinação das duas coisas fez com que ficasse muito melhor. Hoje fiz upgrades e está ainda melhor. Upgrades. E hoje ele estabilizou à volta dos 70 e poucos graus, o que é razoável, vá. Apesar disso, há picos até aos 100 graus, dependendo do que é que eu estou a fazer com a máquina, se estou a puxar mais por ela ou não. Quando começaste a ter esses problemas, qual era a temperatura? E aos 80 era a temperatura mais baixa, mas facilmente saltava logo para os 90 e muitos 100, e ficava por volta dos 100, às vezes um bocadinho mais, às vezes um bocadinho menos. E agora está significativamente melhor. Vamos ver se isto continua assim. Estou a planear também abri-lo, como estive fora este fim de semana, não tive a oportunidade. Vou abri-lo, vou limpá-lo. Se calhar vou perguntar-te isso mesmo, se planeavas fazer isso. Vou ver se e é provável que ele precise já de substituir a pasta térmica entre o CPU e o que lá tiver para fazer o arrefecimento, que eu não faço o que é ativo ou passivo, que eu não faço ideia o que é que lá esteja dentro, e pronto. Mas não era suposto, esse nunca é relativamente recente, portanto... Este nunca já tem uns 4 anos, pá. 4? Sim. Isso não foi aquele que passou por causa do Marius Coabec, sim, mas não, são 4 anos, isso já tem... pois, 4 ou 5. Já estou em Portugal há 3 anos, de volta. Okay. Ou vai fazer 3 anos este ano que vem, é capaz de ser isso, ou não, ou fez 3 anos este ano e já estava em Bruxelas há 2 anos com ele. Certo, então o tempo voa. Ainda assim é estranho como é que de repente o comportamento se altera dessa maneira. Se bem que eu lembro-me de vez em quando eu ter degradação de performance de rede anteriormente, não tão visível, e então poderia ser que já houvesse sinais de tal coisa. Pode também ter sido algum update que tinha algum problema e entretanto com estes updates todos e upgrades entre versões, isso esteja ultrapassado ou perto disso. E vamos deixar falar o nosso convidado ou vamos ficar aqui? Vamos sim senhor. Portanto, agora é a altura do Miguel contar-nos se tem tido alguma aventura interessante ultimamente que queira contar aos nossos ouvintes. Vamos lá. Eu não tenho aventuras tão interessantes quanto as vossas, não é? Porque eu estou-vos a ouvir falar de compras e dessas coisas todas que vocês fazem com termos técnicos que eu mal consigo entender. Parece um blog de lifestyle, como há daqueles na internet, não é? Hoje fomos às compras e comprámos isto e aquilo. Mas é isso mesmo? Isto é um podcast lifestyle. Software live lifestyle. E então, isto veio a propósito de conversas com termos técnicos muito complicados. Um dia destes, talvez 2 dias atrás, eu estava a acompanhar uma discussão no Telegram da comunidade do Ubuntu, em que o Diogo e mais não sei quem, não me recordo quem era, estavam a discutir a instalação de um router entre o router do fornecedor de internet e a nossa rede doméstica. E eu comecei a olhar para aquilo, a acompanhar a conversa e a pensar, eu não percebo nada disto. E eu perguntei ao Diogo, explica-me como se eu fosse muito burro, o que não é muito longe da verdade. O que é que fiquei intrigado? E eu estendia-vos essa pergunta: que diabo é isso? Para os ouvintes que estão lá em casa e que estão a ouvir isto porque estavam à espera de ouvir o jogo da mala e afinal é outra coisa. O que é essa história de meter um router entre a rede do operador e a nossa rede? Como é que isso funciona? O que é que é? O que é que eu tenho de fazer para instalar isso? E quais são as vantagens?
Ora, eu se calhar começo. Só quero dizer uma coisa. A conversa estava entre várias pessoas, entre Tiago Maurício, já não sei quem é que estava mais, agora esqueci-me. E estávamos a discutir a diferença entre fazer isso ou simplesmente substituir o router do operador até. E as vantagens e desvantagens de fazer umas coisas ou outra. E há as duas coisas. E há vantagens e desvantagens num caso e no outro. E às vezes por motivos que são alheios à capacidade técnica do nosso equipamento e aos nossos conhecimentos técnicos, mas simplesmente imposições dos operadores de telecomunicações. Mas já falamos um bocadinho disso, e se calhar passa então a palavra ao Tiago para explicar então a ideia cerne desta questão. Então é assim, primeiro ponto, vais gastar dinheiro. Quando pões um router, quando fazes a tua infraestrutura por baixo, e quando eu digo por baixo é hierarquicamente abaixo, em termos de rede, do router do operador. Se a internet estiver em cima, portanto, à medida que vamos entrando dentro da nossa casa, vai indo para baixo. E, será essa o que o Tiago está a querer dizer? Para baixo, exato. Portanto, basicamente aquilo que tu podes fazer e aquilo que um monte de gente faz é ficar todo contente quando o senhor, vamos dizer do Mel, para facilitar, quando o senhor do Mel entra na tua casa e deixa lá um router, tu ficas todo contente, ligas-te no Wi-Fi e estás despachado. Se tu tiveres algum tipo de preocupação com os equipamentos que ligas na rede, com aquilo que fazes na rede, e não estamos a falar aqui de coisas que sejam legais ou ilegais ou que te comprometam de alguma forma, é só uma questão, que é o exemplo que eu dou muitas vezes. Eu não me importo de andar todo nu pela casa. Agora, se os meus vizinhos só me veem todo nu, se eu decidir deixar as cortinas abertas, portanto, que eu tenho umas cortinas que posso fechar, eles verem-me todo nu quando eu acho que tenho as cortinas fechadas e no final não tenho, é chato, é só isso. E eu acho que até tenho um bom corpo e não sei o quê, não tem nada a ver com isso, é chato, é só não me pediram licença. E aquilo que se passa quando tu queres ou quando sentes a necessidade de pôr um router entre o router do teu operador e os teus equipamentos, é um bocado isso, ou seja, é uma forma de controlares de forma diferente e muito mais e teres muito mais poder sobre a tua rede se tiveres o teu router. Portanto, há certas funcionalidades que o router do operador, eles cada vez estão melhores em termos de funcionalidades, mas há certas coisas que tu podes não conseguir fazer no router do operador. E se tiveres o teu router, tu fazes aquilo que o teu equipamento, aquilo que tu escolheste, aquilo que tu compraste e que tu controlas todas as funcionalidades, ou seja, nada vem barrado por opção comercial, e tu consegues fazer isso. Portanto, e depois tens uma coisa porreira, que é, lá está, o que ganhas logo em privacidade, porque no momento em que tu tenhas um problema, imagina, tens um problema técnico, tu descobres estas coisas, quando tu tens um problema técnico qualquer na rede, e ligas para a linha de apoio, e da linha de apoio dizem-te assim: você tem 3 telemóveis ligados na sua rede, uma televisão e 2 portáteis, não é? E tu começas a contar e percebes que o gajo tem razão, e começas a perceber que o gajo está dentro da tua casa sem tu o teres convidado. Quando tu pões um router e ligas os teus equipamentos todos ao teu router, quando tu telefonas para a linha de apoio, o senhor diz: você só tem um computador ligado, não é? E tu aí já podes responder: não é, mas você também não tem nada a ver com isso, porque o meu problema é com a ligação à internet, não é com quantos computadores é que eu tenho ligados ou não. Portanto, essa é uma vantagem logo em termos de privacidade. Depois tens outras acrescidas, que é, se tu fizeres experiências com os teus Raspberry Pis, que eu sei que tens vários, e se fizeres uma coisa que é prática comum para quem tem Raspberry Pis e faz experiências e os queres pôr à internet, é encaminhares portas do teu router, portas que vêm da rua, pois claro, para esses mesmos equipamentos. Ora, há um dia que tens a ligação à internet mais lenta, ligas mais uma vez para a linha de apoio do teu operador, e o gajo, sem saber ler nem escrever, a primeira coisa que te faz é um reset ao teu router. Não te pede licença, não te diz o que é que vai fazer, diz só: eu vou fazer aqui uma coisa.
E quando tu queres dizer ei, os teus port forwards, as tuas configurações e coisas que tenhas para lá, ficam sem efeito. Porque a única coisa que o gajo mantém é, quanto muito, o nome da rede Wi-Fi e a senha, que é isso que as pessoas trocam habitualmente. Não é habitualmente. Yeah. Quando fazem alguma alteração, é essa, ficam-se por aí. Portanto, quando tu tens um router de um operador e tens o teu router por baixo, tu tens todos os port forwards e tens todas as configurações, tudo aquilo que é especial no teu próprio router. Portanto, mesmo que eles façam reset, a única coisa que tu vais ter que restabelecer é normalmente ou seja, tu escolhes uma das portas de rede onde ligas o teu router e vais tratar essa de forma diferente. Ou seja, vais encaminhar para essa porta todo o tráfego que vem da internet. Fazes dessa porta uma porta, depois depende dos routers, há uns que lhe chamam DMZ, há outros que chamam outras coisas, mas o objetivo, a finalidade é tu encaminhares todo o tráfego que vem da internet para o teu router. E é no teu router que tu vais filtrar o tráfego, vais encaminhar portos, vais fechar portos, o que o teu router, lá está, mais uma vez, aquilo que tu escolheste e que há de cumprir o teu propósito, te permitir fazer, exatamente. Isso é fixe também porque tens o outro lado, que é, até numa perspectiva de profissional, no dia em que tu tenhas que alterar do teu operador da Vodafone para o Mel, ou do Mel para a NOS, ou da NOS para a Vodafone, não tens de chatear com nada, porque a única coisa que tu tens que aprender no router do operador novo é onde é que tu pões a tal portinha como especial, onde é que tu tratas aquela porta como DMZ, e a partir daí toda a tua rede fica igualzinha com a ligação ao exterior que tu entenderes, com a ligação ao interior que tu entenderes, portanto, lá está, tu controlas, és dono da tua rede, e tu gostas e falaste sobre isso em software livre, e gostas de controlar aquilo que tens à frente. Teres o teu próprio router na tua rede ajuda-te a controlar também essa parte, que é crítica cada vez mais, não é? Não só em termos pessoais, mas cada vez mais a nível profissional também. Controlas a tua ligação à internet, porque nos tempos que correm não chega tu dizeres, olha, estou online ou não estou online. Sim. Okay? É claro que não controlas em absoluto, mas tens mais controle. Mais controle, exatamente. Já dizia a minha avó, quem anda online molha-se. Portanto, não é só uma questão de privacidade, há vantagens técnicas de controle da rede. Mas a questão que me assalta no meio disto tudo é essas opções que protegem a privacidade dos utilizadores não deviam ser as opções por omissão do serviço que nós compramos para nos ligarmos à internet. Há muita coisa aqui que podia ser discutida, nomeadamente a existência da internet como public utility, mas isso é uma longa conversa. Exatamente. Agora a questão aqui é, tu tens, falaste de uma coisa que é o serviço à internet, e o serviço à internet é fornecido pela fibra que te entra na tua casa. O operador é um gajo muito fixe e oferece-te, pelo menos é assim que se vende o peixe, oferece-te um equipamento que te permite ligar a essa fibra e que permite dar-te canais de televisão e dar-te linha telefónica e dar-te rede e Wi-Fi e mais não sei o quê. Agora, aquilo que a malta se esquece muitas vezes, e é preciso alertar, é o router nunca é nosso. O router é de uma empresa e tu estás a enfiá-lo dentro da tua casa, dentro da tua rede, onde tu, normalmente a malta preocupa-se muito com a sua rede, mas é com os ataques que vêm do exterior. E tu estás a trazer para dentro da tua casa um equipamento que, por si, pode ser ele próprio uma ameaça, até porque lá está, grande parte das funcionalidades dos routers que o operador te oferece vêm barradas e só podem ser controladas pelo operador. Eu estou a dar o exemplo, nós estamos... o episódio não é patrocinado por nenhum operador, até porque eu espero conseguir dizer mal dos três em proporções idênticas, mas, por exemplo, os routers do Mel têm uma rede que é uma rede Mel Wi-Fi, e tu consegues desativar a rede Wi-Fi do teu router. Por exemplo, eu tenho os meus próprios access points, tenho o meu próprio router, eu não preciso do Wi-Fi do router do operador. Portanto, uma das coisas que eu tento fazer, ou faço, depende do operador que tenho, é desativar o Wi-Fi. E tu consegues desativar o Wi-Fi do teu router, podes dizer ao teu router para não usar o Wi-Fi,
menos a rede meu Wi-Fi. A rede meu Wi-Fi fica constantemente ligada, a menos que tu ligues para lá e faças um opt-out ou seja, tu desvinculares-te da rede global meu Wi-Fi, aquela que permite que tu, estando num sítio qualquer que tenha uma rede Wi-Fi, consigas autenticar-te no Captive Portal lá do meu para poderes usar essa rede. Tu tens que, para desativar no teu router aquele que tu tens dentro da tua casa, para fazer isso, tens que fazer um opt-out. Ou seja, não é uma coisa que tu controles na rede, não és tu que fazes, eu digo opt-out, mas tu tens que pedir à linha de apoio, não é uma opção que tu consigas clicar e desativar. Portanto, isso mostra, aliás, a quantidade de funcionalidades que os equipamentos dos operadores te bloqueiam propositadamente. Sim, os routers, em particular este operador que estamos a falar, ele não te permite controlar quase nada no router. Neste momento, quase todos os privilégios de administração daquele router são controlados centralmente pelo operador, e se queres alterar muitas daquelas coisas, tens de telefonar para lá a pedir. Exatamente. Por exemplo, há vários modos que podes, e o Tiago já falou de um deles, de expor o teu router à internet. O Tiago falou em usar DMZ, ok? Isso é quando vais usar isso quando tu tens o teu router a fazer uma coisa chamada NAT, que é Network Address Translation. Basicamente o router traduz os endereços internos da tua rede e os da internet para trás e para a frente, conforme tu precisas de aceder, estabelecer ligações para a frente e para trás. E tipicamente, quando estás com NAT, a tua rede tem um espaço de endereçamento privado e não é acessível. Mas isso é o que já acontece com o router do operador também, ou acontece com qualquer router, portanto, de fora para dentro, exatamente. De fora para dentro. Dificilmente vais ter um router a funcionar sem isso. A questão aqui é, quando tu falas em DMZ, tem que ver não com o tráfego de dentro para fora, mas com o tráfego de fora para dentro. De fora para dentro, exatamente. Aí é que é a diferença. Exatamente. E o outro modo possível de ser destes routers é o modo bridge. E esse modo faz com que não seja preciso teres usar o tal DMZ. Exatamente. Perdes outras coisas. Aí é que está. Exatamente. Por exemplo, eu acho que é possível manter as boxes de televisão. Não. Eu já ouvi dizer uma coisa e outra. Já ouvi, ok. Com o meu então não. Com outros operadores é possível. Mas o serviço telefónico, por exemplo, perdes sempre. O serviço telefónico fixo. Há quem te garanta que não perdes. Eu não acredito. Nunca vi. Eu não acredito. Eu também não. Eu não acredito. Exatamente. Também não. Portanto, estamos alinhados. Do que sei profissionalmente disso, não acredito também. E do que sei, do que perguntei, e não acredito. Estamos alinhados, confirmo. E isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem para cada um, conforme as necessidades de cada um, obviamente. E alterar entre o modo NAT e o modo bridge é uma coisa que no router do meu tu já não controlas. Antigamente tu conseguias controlar isso e agora já não controlas. Tens de telefonar para lá a perguntar, a pedir. E isso é uma daquelas coisas que é uma vantagem teres o teu router ou não. E isto se a pessoa com quem falarmos souber do que é que estamos a falar. Também acontece. Esse é outro problema, sim. Mas vocês... nunca tive dificuldades dessas, mas sim. Olha, então amigo, mude-me lá. O quê? Mas vocês têm noção de que 90 e tal % da população não faz a mínima ideia de que isto existe, claro. Que é um problema não, potencial. Não é só isso, acho que a grande 99,9%. Exatamente, grande parte das pessoas considera supérfluo, acho uma parvoíce mesmo, se o operador dá um router, porque é que eu vou pôr o meu router ao lado do dele? Cada um, lá está. Como há pessoas que valorizam carros com jantes de liga leve, não é? Eu também posso achar que posso ter a minha opinião sobre isso. Sim. Outra utilização fixe é, por exemplo, separares a tua rede dentro de casa em várias redes diferentes. Há várias formas de fazer isto, mas, por exemplo, podes decidir que não queres ter coisas de IoT dentro da tua rede
pessoal, privada, portanto, onde tu metes os teus dados privados, as tuas fotografias, os teus vídeos, os teus documentos e tudo isso, não queres que os dispositivos da IoT consigam aceder aí. Porquê? Porque uma parte dos dispositivos IoT, em termos de segurança, são uma barracada enorme. E então não queres que seja possível entrar dentro da tua rede via IoT e depois aceder a explorar outras falhas de segurança que possam existir a partir desses dispositivos da IoT e comprometer os teus documentos. Se estiverem separados em redes diferentes, isso é pelo menos muito mais complicado de acontecer. Sendo que, traduzindo para os... Então, há aqui uma série de vantagens. Traduzindo para os ouvintes aí em casa, IoT quer dizer a internet das coisas. Que é quando tens o teu frigorífico ligado à internet. É aquelas lâmpadas espertas. As lâmpadas espertas, respondem. Exatamente. Ou aquelas lâmpadas espertas e aqueles tubos cilíndricos que respondem às tuas perguntas parvas e essas coisas também. E as outras tubos também. Cilíndricos que respondem às tuas perguntas parvas. Sim, as Alexas e os OK Googles e essas coisas todas. Está bem. Ou também há os Mycroft. As Mycroft também. Há os Mycroft. É verdade. E ouvi dizer que tu tens um projeto engraçado com o Mycroft. É verdade, Diogo. Ainda bem que falas nisso, nem de propósito. Reparem neste segue, foi mesmo transição suave como manteiga. Não, até parece combinado. Isto faz lembrar o último tango em Paris. Bom, sim, um dia destes meti na cabeça, eu tenho andado a folhear fotos antigas dos meus avós. O que é que isto tem a ver com a IoT, Miguel? Cala-te. Agora, pronto. É muito simples. Tenho andado a folhear umas fotos antigas. Encontrei numa destas fotos um rádio daqueles antigos que os meus avós tinham em casa do seu tempo de recém-casados. E era um rádio assim, maneirinho, engraçado e tal. Isto já há muitos meses. E eu fui dar com aquele rádio na internet, naqueles sites de venda em segunda mão e não sei o quê, e um rádio daqueles antigos de válvulas, um Philips, e eu achei imensa graça aquilo, estava baratinho, eu pensei, era tão giro se eu conseguisse recuperar esta coisa e pô-la a funcionar, e comprei, e agora tenho um rádio aqui em minha casa, um daqueles rádios antigos de válvulas, aquilo apanha onda curta, onda média, onda coisa, as ondas todas. E tenho visto imensos vídeos no YouTube de malucos, que é esse o nome que nós damos a estas pessoas, que o hobby deles é arranjar rádios de válvulas antigos. Os gajos passam horas e têm que arranjar peças para substituir, porque aquilo, obviamente, muitas delas já nem se fabricam. E aquilo é fascinante. Eletrónica antiga. Mas existe uma associação e assim? Existem uma série de sites na internet que parecem desenhados nos anos 90, tem aquele charme, não é? Vintage, de grandes carolas, tudo malta reformada, a maior parte, que são fascinados com aquilo e têm coleções de rádios de válvulas, assim uma coisa. Mas a eletrónica antiga e os processos de fabrico, aquilo é arqueologia industrial, é fascinante. Eu convido qualquer pessoa a procurar esses vídeos para ver os vídeos de restauro de rádios antigos no YouTube, porque há gajos que dão verdadeiras lições de eletrónica, eletricidade elementar, aqueles cálculos todos, espetacular. E então, eu pensei, vou fazer uma coisa dessas. Porquê? Porque, obviamente, não tenho sarna para me coçar, não é? Não me chego ao trabalho, tenho que arranjar coisas para dar cabo da minha vida. E se bem pensei, melhor o fiz. Arranjei aquela porcaria, já descarreguei os diagramas todos para tentar perceber, enfim, como é que vou reparar o circuito e tal, já o liguei, aquilo não funciona muito bem. Tenho um amigo que vive em Évora, que é o João Bacelar, também tem algum contacto com a comunidade, que também faz essas coisas e, portanto, já temos um projeto, vamos lá tentar restaurar um rádio antigo. Mas um dia destes pus-me a ver vídeos de um gajo que mora no Funchal, que é um perito nessas coisas de eletrónica antiga, que é o Caldeira. Vocês vão ao YouTube e vão ver, E o tipo é português, mas fala com sotaque neozelandês, que eu ainda lhe perguntar onde é que ele arranjou. Bom, nisto estou a ver e há muitos projetos, começas a ver muitos projetos de pessoas que querem recuperar esses rádios, mas dar-lhe um uso assim mais modernaço e poderem ligar aos telefones portáteis através de Bluetooth para ouvir podcasts, por exemplo, o podcast Ubuntu Portugal, não se esqueçam, e outras... Sim.
e rádios online, etc, etc, até porque, pronto, agora que temos acesso à internet e podemos fazer, ouvir rádios online e podcasts, o panorama do áudio e da informação e da cultura e da música e do entretenimento áudio alargou-se assim de uma forma explosiva, não é? Hoje em dia temos muito mais oferta do que aquelas estações de rádio monolíticas, não é? As emissões em onda curta... Diz? Sim, até porque não só para mais variedade, mas porque também as emissões em onda curta das rádios também estão a desaparecer. Sim. Em geral. E ainda vamos falar de outra coisa que eu estou varado com aquilo, que é Software Defined Radio. Bom, adiante. Seja como for, há muitos projetos que tu vês na internet de pessoas que querem adaptar e constroem circuitos com receptores Bluetooth que adaptam ao circuito de eletrónica antiga do rádio, ligam aquilo ao circuito de amplificação do rádio. Alguns deles até usam mesmo os transformadores originais dos rádios de válvulas para gerar e enrolam-lhes bobinas de fio para gerar a alimentação para os circuitos adicionais do receptor Bluetooth, com switches e coisas assim que te permitem oscilar entre o rádio clássico e o Bluetooth, e eu meti na cabeça que ia fazer uma coisa dessas, mas entretanto eu comecei a magicar como é que eu altero, por exemplo, a versão receptor Bluetooth e o rádio clássico. Preciso de uma coisa qualquer, era giro fazer um circuito com um detector de movimento, com gestos que alterasse e que me permitisse oscilar de uma estação para a outra e não sei o quê. Comecei a... estupidezes. E nisto pensei, e se eu usasse um comando por voz? Olha que isso era fixe para programar um comando por voz que me permitisse mudar de estação, selecionar um podcast e não sei o quê. Como é que eu faço isso? Como é que um gajo desenha um circuito para... E depois eu pensei, enfiar uma Alexa dentro do teu rádio, Espera, aí já lá chegamos. E eu pensei assim, eu sou muito burro. Então temos o Mycroft, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Fui buscar o Pycroft à internet, mycroft.ai. Ok. Antes de entrar... Sim. Antes de ir para aí, tens de explicar às pessoas o que é um Mycroft. Sim, ok. Há muita gente que... É um projeto mais ou menos desconhecido. Boa ideia. Para o pessoal aí em casa, há muita gente... Nós somos consumidores de muita tralha que é propriedade de uma série de monopólios, Amazon e outras empresas que não vale a pena referir, como a Google, pronto. Nós temos muitos assistentes de voz que pertencem à Apple e à Google e à Microsoft, inclusive tem o Cortana, ou como é que se chama aquilo, o Alexa da Amazon, pronto, sou de grandes monopólios da internet, todos conhecemos, mormente desenhados com código proprietário, com aparelhos proprietários. Tu compras um aparelho e aí sim, Tiago, estamos numa situação de privacidade perigosa, porque estás a pôr um aparelho em casa que está à escuta do que é que tu estás a fazer. Já há vários artigos que saíram em vários meios de comunicação sobre gravações acidentais de coisas que as pessoas fizeram em casa que foram captadas por esses aparelhos, que são depois treinados com algoritmos da inteligência artificial, como só é dizer-se, para identificar melhor os pedidos das pessoas e isso tudo. Mas no meio dessa baralha toda, há um projeto de software livre e open source, não apenas do software, mas também do hardware, que é o Mycroft. E toda a gente, se vocês quiserem, podem visitar no site mycroft.ai. Enfim, o que é, como é que funciona, qual é a vantagem do Mycroft? O Mycroft não é tão poderoso como as Alexas desta vida, etc. Mas é feito com software livre. Toda a gente pode participar no seu desenvolvimento e, até ver, é uma iniciativa relativamente aberta e livre, porque inclusivamente permite ter acesso ao hardware, também é livre, e sobretudo ao software. A grande vantagem do Mycroft é que possui uma versão adaptada para Raspberry Pi chamada Pycroft, que eu tive a triste ideia de instalar na semana passada, durante o fim de semana, para me entreter e arrancar cabelos. E então, o Pycroft é uma coisa que qualquer pessoa... triste no sentido de já tenho problemas que cheguem e estou a arranjar mais. Mas consegui pô-lo a funcionar, que já é uma vitória. De qualquer maneira,
O que é o Pycroft? É o programa do Mycroft a correr no Raspberry Pi, ou seja, pegas no Raspberry Pi, de preferência um que já tenha assim alguma capacidade. Eu neste caso tenho um Pi 3B Plus que estava aqui sentado numa gaveta sem fazer nada. E eu pensei, vou gravar isto num cartão. Coitadinho. Exato, estava abandonado e a chorar. Vou gravar isto num cartão SD, vou fazer boot disto, vou testar. Porquê? Qual era a minha ideia? Em vez de limitar o meu rádio de válvulas antigo a um receptor de Bluetooth, por que não instalar dentro da própria caixa um pequeno Raspberry Pi, um microfone e ligar o Pycroft à amplificação do sistema de som do rádio para comandar vocalmente o rádio de válvulas, fazer um circuito switch que me permita, com o comando vocal, mudar entre o Pycroft e o rádio clássico e, inclusivamente, programar o Pycroft para ter uma seleção de podcasts que eu peço para ele atualizar e descarregar de forma regular. E depois eu digo, Pycroft, não é este o comando vocal, mas uma coisa assim desse género. Para já ele chama-se Christopher. Foi assim o nome menos desagradável. Eu quero chamar-lhe Philips. Vou-lhe mudar o comando vocal para Philips se eu puder, porque é o nome do rádio. E a ideia é, a sério, fazer Filipe, qualquer coisa. Toca aí o podcast Ubuntu Portugal. Sim, uma coisa assim. Ou seja, chegas a casa, ligas o rádio, e ainda por cima o rádio é lindo. Tem assim, quando tu ligas aquilo, tem assim uma luz cor de laranja que ilumina a grelha frontal, que é de plástico transparente, é toda em bakelite. E tem mesmo aquele arzinho de lareira antiga. E então ligas o rádio, depois Pycroft, toca aí o último episódio do podcast do Ubuntu Portugal. Just a moment please. Just a moment please. Here's the podcast do Ubuntu Portugal. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Pronto. Ou toca-me a rádio não sei das quantas, e ele põe a tocar a rádio, na presença de um sistema qualquer de fecheiros, talvez um disco externo, um cartão SD ou coisa assim, toca-me a música não sei o que está no fecheiro tal, e ele tocar. É claro que isto é possível, mas é preciso programar especificamente estas funções. Algumas delas já existem na base de dados do Mycroft na internet, qualquer pessoa pode descarregar, é o que eles chamam de skills, ou como nós dizemos, habilidades, ou seja, o Pycroft tem habilidades que tu podes descarregar, instalar e depois configurar à tua medida, porque o código é aberto. E então, qual é a ideia? Mas tu tens, desculpa interromper, Diz. tu tens algumas soluções que já existem, e uma vez que... Porque eu estava a pensar exatamente até que ponto é que desvirtuava o teu projeto e enfiares dentro do rádio um Raspberry Pi. Porque eu falei aqui, a brincar já foi deve ter sido há um ano, eu comprei uma coluna que é uma coluna Bluetooth, só, burra, portanto aquilo em parelhas Bluetooth e acabou, mas tem um jackzinho 2,5 e então, e tem uma porta USB para dar power. E o que eu fiz foi, aproveitei a porta USB para alimentar um Raspberry Pi, aproveitei o jackzinho 2,5 e liguei a saída de áudio do Raspberry Pi na coluna, e aquilo passou a ser uma coluna inteligente. E o que eu fiz foi, no Raspberry Pi, instalei um sistema operativo, não é comandado por voz, mas instalei um sistema operativo que o único propósito, para mim o único propósito é ligar o Spotify. Portanto, eu ligo o Spotify, imagina, eu começo a tocar uma música no meu telefone, e de repente passo o output do meu telefone para o Raspberry Pi, que por sua vez me dá som na coluna e fica a funcionar bastante bem. Isto para mim, especificamente o Raspotify, chegou-me perfeitamente. Agora, existem distribuições que fazem tudo aquilo que tu já descreveste para correr em Raspberry Pi, menos o ser acionado por voz. Portanto, se tu conseguires arranjar as tais habilidades para ligar o teu Mycroft ao... não me lembro agora do nome, mas que era um que eu usava, o Volumio. Yeah. Usares o teu Mycroft com uma habilidade para controlar o Volumio e tu ficas com o teu círculo fechado e não fazes uma única linha de código, que é um dos teus receios, calculo. Portanto... Vamos lá ver. Procura skills do teu Mycroft que vão interagir já com produtos feitos, pá, e tens o problema facilitado. Sim, isso já existe, mas o Mycroft creio que é um projeto americano
e tu notas isso no site porque vais ao site ver as skills que estão disponíveis e eles têm já uma série de habilidades disponíveis para fazer precisamente essa ligação com serviços de streaming e isso tudo. Mas são sobretudo serviços de streaming. Acho que está lá o Spotify, alguns na lista. Se formos ao site, se dá para ver qualquer coisa. Bem, eu também não me quero. Mas eu não estou a falar atenção, que eu não estou a falar de serviços de streaming. Atenção, o que eu te estou a falar é de tu ligares o teu Mycroft a uma solução que te corre não sei se poderá ser no mesmo, se terá que ser num outro Raspberry Pi, em que o seu único propósito é alimentar-se da tua biblioteca, e tu falaste do exemplo que é um exemplo alimentar-se da tua biblioteca de áudio, certo, ou de redes de fontes de streaming, ou de rádios na internet também. Portanto, tem uma lista de rádios por país que tu podes ouvir. Eu percebo isso tudo, mas tu lembras daquele ditado? Já não me lembro quem é que perguntou, se não foi ao Edmund Hillary ou outro gajo qualquer. Alguém perguntou a um tipo porque é que tinha escalado o Monte Everest, porque é que tinha feito alpinismo, e a resposta dele foi: estou aqui a destruir completamente a citação porque eu não me lembro de onde é que eu vi isto, mas a resposta era sempre: então, mas porquê é que foste escalar aquela montanha? Porque estava lá. E esse seria um propósito bem prático e fácil de atingir, mas não é tão interessante como o desafio de querer chegar lá, porque eu ainda não vos descrevi o que é que eu imaginei fazer com aquele rádio. Espera lá, isto ainda não começou. Portanto, Pycroft, para ter um sistema de comandos vocais que nos permita escolher entre podcasts, rádios online e com um circuito exterior ao Raspberry Pi, poder, através das saídas GPIO, controlar um circuito paralelo que nos permite ter um switch que oscila, que no fundo vira o circuito do rádio normal para o Pycroft. Ou seja, tu dizes ao Pycroft, passa para o rádio normal, e o gajo muda o circuito para o rádio normal, e tu estás ali a ouvir onda curta e média, não sei o quê. E depois diz: Pycroft, toca a BBC News, e o gajo hoje vira para o rádio online ligado à internet, etc. Ou seja, ter várias possibilidades numa única máquina que combina os aparelhos modernos ligados à rede, etc, etc, e o rádio clássico vintage a funcionar perfeitamente. Eu não quero destruir o rádio clássico, eu não quero tirar cá para fora e trocá-lo por outra coisa qualquer, eu quero usar o rádio clássico tal como está, mas em paralelo ter a possibilidade de que ele faça outras coisas. E este rádio em particular tem uma grelha frontal com uma lâmpada, uma pequena lâmpada de incandescência. Quando tu ligas, aquilo ilumina a parte de plástico transparente com uma luz alaranjada. E eu pensei, seria ainda possível programar uma espécie de reação à síntese vocal do Pycroft, para que quando tu emites um comando e ele está à escuta, a luz da grelha com um sistema de LEDs RGB passa a azul, para sinalizar visualmente: estou à escuta. Quando o comando falha, passa a vermelho, e tu fazes: ele não percebeu, ou aquilo falhou. E quando o comando é entendido e aceito, verde. E quando o Pycroft responde com o mecanismo de síntese de voz que ele tem, a pequena grelha cor de laranja com um LED RGB que substitui a lâmpada de incandescência oscila ligeiramente, acompanhando a oscilação da voz, para te dar um retorno visual ao sinal auditivo também. Ou seja, tudo isto com, obviamente, um Raspberry Pi, um circuito externo que permita oscilar, fechar o circuito do rádio clássico ou do Pycroft alternadamente consoante o comando vocal, e ainda um circuito que teria de ser ligado aos terminais GPIO do Raspberry Pi para mudar o LED RGB para a cor-chave de acordo com o output dos comandos. Ou seja, estás a perceber? Quando eu digo que tive a infeliz ideia de ter essa coisa, mas a ideia é fazer um pequeno rádio clássico com uma aparência absolutamente inocente e que está ali em cima da mesa, muito elegante e perfeitamente fundido com o ambiente em redor, e tu
interages com ele com tudo o que é possível hoje em dia com aparelhos ligados à rede e com um projeto de software, hardware aberto, livre, como é o Mycroft, mas adaptado a um Raspberry Pi, que cabe perfeitamente dentro do rádio, porque eu já estive a abrir aquilo, já vi mais ou menos, tem espaço disponível, tem que ser devidamente isolado do resto do circuito, obviamente, mas funciona. É um desafio, é um desafio. E a pessoa pensa, eu gostava de poder fazer isto, nem que leve 3 anos a fazê-lo, mas é possível, com um bocadinho de código, um bocadinho de paciência, um bocadinho de criatividade. De modo que se alguém quiser experimentar fazer uma coisa dessas e dar uma mãozinha, estejam à vontade. Tu já estás em qual é que é ou seja, estás em que fase? De 0 a 100%? Estou em 0,1. Neste momento estou a fazer testes neste momento estou a fazer testes com o Mycroft. Ou seja, já fiz uma instalação, já fiz algumas configurações, estou a tentar que ele obedeça aos comandos vocais, porque ele é um bocado burro. E, aliás, inclusive enviei um vídeo ao Diogo ainda hoje pelo Telegram de uma experiência que eu fiz no outro dia, um primeiro teste só. Portanto, isto vai ter que ser como o primeiro voo dos irmãos Wright. Primeiro experimentas dar um saltinho de 2 metros, depois dás um saltinho de 3, depois dás um saltinho de 4 e o dia has de voar. Portanto, com calma. De qualquer maneira, tenho de arranjar primeiro o rádio, porque aquilo tem eu acho que aquilo tem um condensador qualquer que já deve ter arrebentado, porque ele faz um ruído estranho em determinadas posições, então tenho que rever aquela coisa toda. Vou ter de arranjar maneira de extrair 5 volts e 2 amperes e meio do transformador original. Como é que vou fazê-lo? Ainda não decidi. Para poder alimentar o Raspberry Pi e eventualmente alguns periféricos, e tenho de arranjar um microfone USB, porque o único microfone USB que eu tenho é este que eu estou a usar agora, e isto não cabe definitivamente dentro do rádio. Portanto, há aqui uma série de coisas a considerar. E ainda não consegui resolver um problema, que é a saída de áudio do Raspberry Pi, que está a passar tudo para o HDMI em vez de sair para o mini jack. Mas isso é uma coisa que eu já percebi onde é que tenho de fazer, mas ainda não fiz. E, inclusivamente, os testes que tenho feito com o Mycroft têm sido recheados de insultos. Muito interessante. Em direção ao Mycroft, obviamente. Sim. Muito bem. Acho que é própria... da tua parte. Sim, claro. O Mycroft tem insultar a ti. Vontade não lhe falta. Bem, muito bem. Olha, eu tenho umas sugestões aí para ti. Já vou falar delas. Antes disso, Tiago, como é que estamos de agenda? Temos aí algum programa para... Não, eu não tenho aqui nada, não tenho nada em mãos, nem nos chegou nada ao nosso departamento de agendamento. Portanto, não tenho... Ok, muito bem. Então, eu vou passar à frente e eu vou falar aqui da minha sugestão para o Miguel. Há uma forma simples de nos apoiar, que é partilhar os links e sempre que há um episódio nas redes sociais fazer a partilha desses links também e falar do show às pessoas e subscrever subrepticiamente o show nos seus telemóveis. Ok? Isso é uma forma válida. A outra forma válida é tornarem-se patronos e assistirem às gravações em direto deste show, que é uma forma excelente e muito bonita de nos apoiarem financeiramente. E outra forma também é financeira, mas tem uma vantagem ainda maior para vocês, que é obtêm coisas muito úteis em troca, além da utilidade de verem as nossas caras a gravar, né? Isso já de si é uma coisa cheia de valor, mas se comprarem, por exemplo, um bundle de livros ao mesmo tempo que nos apoiam, há aqui um win-win de um lado para o outro, que é muito mais interessante. E por isso podem seguir os nossos links para o Humble Bundle. E, por exemplo, esta vez temos aqui um bundle interessante para o Miguel, que é um bundle Raspberry Pi Uncut, que tem livros sobre Raspberry Pi, tem os guias oficiais do Raspberry Pi, tem assinaturas e descontos de subscrições de assinaturas de revistas ligadas ao Raspberry Pi.
tem livros de programação com MicroPython, Python, C, desenvolvimento de jogos, etc. E com um valor muito, muito, muito baixo, acho que é $15. Vocês já terão falado do... Com $15 conseguem obter tudo isto. Nice. Vocês já terão falado do Raspberry Pi Zero, da nova versão que saiu agora há pouco tempo, suponho, não já? Não. Ainda não. Saiu durante sexta-feira? Sim, foi na semana passada. Mas neste episódio já não temos tempo, Miguel. Mas é zero, é pequenino, é assim, é um Raspberry Pi bem pequenino. Bom, fica a nota para o próximo episódio. Sim. Fica a nota e vamos falar dele exatamente. E temos também outro bundle, é um Coding and Hardware by Make, é outro bundle de livros. Tem livros sobre Raspberry Pi, Arduino, JavaScript, Python, etc. E um outro bundle que há aqui, se quiserem aprender e entrarem no desenvolvimento web e web com JavaScript, há também um bundle que é eles dizem que é um software bundle, mas na verdade é um curso online que está disponível também e podem usar para aprender JavaScript. E dito isto, resta só agradecer-te a ti, Miguel. Obrigado por teres vindo ao nosso show. Não sei se queres dizer às pessoas onde é que te podem encontrar no online, onde é que podem discutir estes temas todos contigo. Ora bem, para me encontrarem online tenho que fazer uma verdadeira caça ao tesouro, porque eu gosto de ter um perfil muito discreto e praticamente invisível na internet. Podem me encontrar no grupo Telegram da comunidade do Ubuntu Portugal, que é o melhor sítio para se estar em toda a internet. Depois vocês podem ver o link na descrição do episódio, nas notas. E de resto, é por aí. Não me encontro em mais lado nenhum. Tenho uma conta no Twitter que praticamente não está ativa porque já não vou lá há imenso tempo, para mal dos meus pecados, mas também não digo nada de jeito, é mais para ouvir. De modo que é isso. Ok, muito obrigado então. Eventualmente vens cá falar de novo do teu projeto à medida que vais conseguindo avançar, atingindo aí alguns sucessos. E resta despedir-nos até para a semana e lembrar que este show é produzido também por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo e editado pelo Senhor Podcast. Até à próxima! Até à próxima!